Fala pessoal, tudo bem? Vamos para esse que é o exercício que o professor Sebastião Mendanha, lá do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, chamou de avaliação 9.3. O enunciado diz assim: em uma aproximação muito grosseira, uma molécula biatômica pode ser modelada com duas esferas conectadas por uma haste interformável. Bom, a gente fez um esqueminha aqui e a gente também já tem alguns resultados aí que a gente vai usar nesse exercício e que estão em vídeos anteriores. Vou deixar no final aí em alguns cards para vocês irem buscar. Portanto, temos 5 graus de liberdade, ou seja, o movimento do centro de massa, 3 graus, e as variáveis angulares, 2 graus. Aqui eu estou considerando a molécula biatômica heteronuclear, ou seja, de dois núcleos diferentes, dois átomos diferentes. M1 ele tem uma massa aqui, eu que supus, tá? Uma massa maior que M2, por isso a haste aqui ela está um pouquinho deslocada aqui, o centro de massa está na origem e essa distância aqui da origem até M1 é um pouquinho menor do que a distância da origem até M2, porque essa massa aqui é maior e ela desloca o centro de massa para perto dela. Tá? Só que, apesar de a gente ter 3 graus de liberdade para o movimento de translação do centro de massa e 2 graus de liberdade para as rotações aqui em torno do eixo Z, o ângulo azimutal ele dá essa noção, né, de rotação em torno do eixo Z e em torno da origem é dado aqui pelo θ, tá? Eu não tenho essa rotação em torno de um eixo aqui que passa por R, tá? A molécula continua a mesma nesse caso, né? Nesse caso específico. Bom, a função de partição desse sistema é o produto da função de partição do centro de massa, que é igual a de uma partícula livre, e a contribuição devida à parte angular. Concentre-se na parte angular, então a gente não vai se preocupar com a parte linear, que é a translação do centro de massa, que seria o equivalente, como ele disse aqui no enunciado, à função de partição de uma partícula livre, né, com toda a massa concentrada ali no centro de massa. Concentre-se na parte angular e determine a energia interna U e o calor específico C, devido às contribuições rotacionais para um gás de moléculas heteronucleares biatômicas. Bom, então nós vamos trabalhar com 2 graus de liberdade, tá? A gente já pode até adiantar o resultado para a energia, né? Já que pelo teorema da equipartição de energia, para cada grau de liberdade eu tenho meio de kT, né? Se eu tenho apenas uma molécula, eu vou obter meio de kT devido à rotação em φ, na direção aqui de φ, e meio de kT em θ. Eu teria então kT. Como eu tenho n moléculas, né, no caso mais geral aí de n moléculas, eu teria n vezes kT, né, para a energia interna, e para o calor específico é a derivada da energia com relação à temperatura, seria nk, onde K aí é a constante de Boltzmann. Mas vamos achar esse resultado. De que maneira? Vamos começar puxando aqui um dos resultados que a gente viu em vídeos anteriores aí do canal, que é o resultado do momento de inércia. A gente vai estar falando de rotação, tá? Então vai entrar em jogo aqui o momento de inércia. O momento de inércia a gente encontrou que é M1 M2 sobre M1 mais M2, que multiplica D quadrado, onde D é a distância que separa esses dois núcleos, esses dois átomos. E a gente viu que a gente pode expressar esse produto pela soma de massas como sendo uma massa reduzida, que a gente chama de μ, e aí o momento de inércia fica simplesmente μ, a massa reduzida, vezes D ao quadrado. Isso aqui lembra, né? Uma massa vezes a distância D aqui ao quadrado lembra muito o momento de inércia de uma massa. Veja, uma massa
que está em movimento de rotação, tá? E tem um momento de inércia associado. E veja, se eu encarar aqui o momento de inércia com relação a... Vamos encarar aqui com relação à origem, tá? A gente vai chamar aqui de esse R que localiza a minha massa aqui em coordenadas esféricas, ele vai ser igual a esse D. Tá? Então, estou rotacionando aqui em torno aqui da origem, né, segundo esse ângulo θ, e o meu momento de inércia é μd². Tá? A minha massa seria então concentrada aqui nesse ponto, ou eu poderia considerar, ao invés de duas moléculas, como aqui, dois átomos formando uma molécula, eu considero apenas um átomo de massa μ em rotação aqui em torno da origem, segundo θ, distante da origem de d². Seria o equivalente aqui a essa situação. Tá? Então nós temos uma situação em que eu posso pensar essa molécula biatômica heteronuclear como uma única massa rotacionando aqui, tanto com relação aqui a θ quanto em relação a φ, só que distante aqui da origem por uma distância fixa r igual a d. Então veja, simplificando o problema dessa maneira, usando a massa reduzida, eu quero calcular a energia associada a essa rotação, energia cinética. Eu sei que L, o momento angular, em módulo tal, ele é igual a momento de inércia associado à rotação e vezes ômega, onde ômega é uma velocidade angular. A energia cinética, por sua vez, vou chamar de K maiúsculo aqui, é igual a momento de inércia ω² sobre 2. Então, a energia cinética em termos do momento angular vai dar I sobre 2 vezes ω², mais ω², ômega é L sobre I. Então, eu vou ter L sobre I ao quadrado. Isso vai dar L ao quadrado. Esse I ao quadrado, um deles cancela com esse outro I aqui no numerador. Vou ficar só com 2I no denominador. Então, para um caso geral, a energia cinética associada à rotação é L ao quadrado sobre 2I, I momento de inércia associado a essa rotação, e L o momento angular. Ora, se a gente considera uma massa, como a gente fez em um vídeo anterior do canal, vou colocar o card lá no final, uma massa como essa daqui. É justamente por isso que eu fiz esse outro vídeo anteriormente. É uma massa que está rotacionando aqui em θ e em φ. Tá? Eu estou considerando o caso em coordenadas esféricas. Eu derivei lá nesse outro vídeo que o momento angular, o módulo dele ao quadrado é igual a r ao quadrado, que multiplica momento linear em θ ao quadrado mais momento linear em φ ao quadrado. Essa é uma derivação que a gente fez em um outro vídeo. A gente vai usar esse resultado. Esse r ao quadrado, aqui para nós, vai ser o d ao quadrado. Porque eu estou reduzindo o meu problema a esse aqui. Esses dois problemas aqui são equivalentes. A molécula biatômica e uma massa μ, que é a massa reduzida associada a essas duas massas. E ao invés de colocar aqui o centro de massa na origem, eu estou colocando a distância entre os átomos dessa molécula, aqui sendo a distância entre a origem e essa massa em rotação. Veja que aqui eu vou precisar dividir pelo momento de inércia. Só que o momento de inércia em θ ele é diferente do momento de inércia na rotação em φ. Para θ, se eu chamar esse I aqui de Iθ, tá? Considerando aquela derivação que eu fiz,
eu posso chamar de Iθ. Só que se eu chamar de Iθ, o Iφ eu vou ter que projetar essa distância aqui no plano XY ali. E eu projeto isso fazendo d seno θ. Então, ao invés de μ vezes d ao quadrado, eu vou ter μ vezes d seno θ ao quadrado para um momento de inércia associado à rotação em φ. Então, eu vou ter μ d quadrado que multiplica seno ao quadrado de θ. Ora, μ d quadrado é o próprio i, que eu chamei de Iθ. Então, o Iφ é o Iθ seno ao quadrado de θ. Agora eu estou pronto para vir aqui calcular a energia cinética associada a esses dois movimentos de rotação combinados. Eu tenho que a energia cinética é o meu, veja, na expressão aqui do momento angular, eu vou ter d ao quadrado, né, que multiplica p de θ ao quadrado mais p de φ ao quadrado. Teria que dividir isso por 2i, onde i é o momento de inércia, só que o momento de inércia associado à rotação em θ é diferente do de φ. Então aqui em θ eu divido por 2iθ. E aqui em φ eu divido por 2iθ seno ao quadrado de θ, que é o Iφ. Iθ seno ao quadrado de θ é o Iφ. Então o hamiltoniano associado a esses 2 graus de liberdade de rotação vai ser d quadrado, que multiplica p de θ ao quadrado sobre 2iθ, mais p de φ ao quadrado sobre 2iθ seno ao quadrado de θ. Bom, vamos pegar agora o hamiltoniano e usar ele no ensemble canônico para calcular a função de partição associada a uma dessas moléculas, tá? Só a essa massa reduzida μ. Que vai ser o quê? Eu vou usar aqui no hamiltoniano, eu acabei usando um dzinho minúsculo e na sequência aqui poderia confundir com o d de diferencial. Então eu vou usar r aqui mesmo. Tá? Só que r é igual a d, tá? Sem problemas. E para não ficar carregando o subscrito aqui θ, eu vou colocar Iθ igual a i. Bom, veja só, por que eu tenho esse r ao quadrado? Esse r ao quadrado ele é importante por quê? Porque, veja, aqui eu tenho que ter unidades de energia, certo? É um hamiltoniano. Aqui no p quadrado eu tenho quilograma, massa vezes velocidade, quilograma vezes metros por segundo. Tá? Isso tudo ao quadrado. No denominador eu tenho um momento de inércia. O momento de inércia é uma massa vezes uma dimensão de comprimento, né? Vamos chamar de metro, ao quadrado. Quando eu multiplico por metro ao quadrado aqui, já que R é uma dimensão de comprimento também, eu obtenho esse produto. Veja, metro quadrado cancela com metro quadrado, eu vou ficar só com quilograma ao quadrado, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Né? Metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E aqui no denominador eu vou ficar só com quilograma. Esse metro quadrado foi com esse metro quadrado. Cancelo o quilograma com esse quilograma ao quadrado aqui, um deles, né? Fica só 1 quilograma e multiplica metro quadrado por segundo ao quadrado. Quilograma que multiplica metro por segundo ao quadrado vezes metro, certo? Esse metro quadrado aqui eu separo. Quilograma metro por segundo ao quadrado é força. Metro, deslocamento. Força vezes deslocamento, trabalho, dada a energia, né? É uma unidade de energia. Então, se eu não tiver esse rzinho ao quadrado aqui, essa distância com relação à origem, né, que apareceu na derivação para o caso de uma massa em rotação, referenciada por esse r, né, a distância com relação à origem em coordenadas esféricas, foi o que a gente fez aí no vídeo anterior. Se não tiver esse r ao quadrado, eu não acho unidades de energia. Então, realmente eu preciso dessa dimensão aí, desse rzinho ao quadrado. Bom, achando a função de partição para uma única partícula. Vamos entender aqui. Eu estou em coordenadas esféricas e eu quero integrar, eu estou integrando para os graus de liberdade em θ e φ. Né? Então as minhas coordenadas vão ser φ e θ e os meus momentos pφ e pθ. Tá?
Vou usar aqui coordenadas esféricas. Aquele peso estatístico que a gente usa no ensemble canônico, ele é e elevado a menos beta hamiltoniano. Bom, então eu só vou replicar isso, e elevado a menos beta, e o hamiltoniano eu insiro aqui. A integração vai ser em dπ, dpφ, e veja, em θ e em φ. Só que eu preciso transformar essa coordenada que é angular em uma coordenada linear, do tipo coordenadas generalizadas com dimensão de comprimento, né? Então, ao invés de só θ, eu vou ter r dθ. E aqui, ao invés de só dφ, eu vou ter r seno θ dφ. Tá? Para que, de fato, eu tenha unidades aqui de momento vezes unidades de comprimento. Duas vezes isso, né? Um momento em θ vezes uma unidade de comprimento em θ, uma unidade de momento em φ vezes uma unidade de comprimento na direção de φ. Isso é o que vai, em termos de unidades, cancelar aqui com 1 sobre h ao quadrado. Tá? Por isso eu tenho esse 1 sobre h ao quadrado aqui na definição do meu Z1, que é para uma única molécula. Bom, vamos separar essas integrações da forma que for melhor aqui para a gente. O R, ele é uma constante, tá? Ele vai sair aqui da integral R quadrado. O φ, eu consigo ter essa integração em φ separada aqui. Eu tenho integral de 0 a 2π dφ. Para o pθ, eu também consigo separar. Integral de menos infinito até infinito, e elevado a menos beta, r ao quadrado, p de θ ao quadrado, sobre 2i dpθ. Agora, para pφ, eu tenho aqui, ó, na expressão um seno ao quadrado de θ. Então, eu vou ter que fazer primeiro essa integral aqui em pφ, né? E o resultado dela eu vou ter que incluir aqui na minha integração em θ. Bom, então vai sobrar e elevado a menos beta, r ao quadrado, p φ ao quadrado, sobre 2i seno ao quadrado de θ, dpφ. E aí eu integro isso e o resultado vai sobrar aqui para multiplicar com seno θ dθ. Bom, vamos lá então. R ao quadrado sobre h ao quadrado. Aqui a integração em φ vai dar 2π. A integração aqui em pθ é uma gaussiana. Eu vou ter raiz então de π sobre beta r ao quadrado sobre 2i. Então, π dividido por o número que multiplica pθ ao quadrado. Então, fica beta r ao quadrado sobre 2i, aqui no denominador. Aqui eu vou ter integral de 0 a π. O seno θ dθ vai continuar aqui. E aqui dentro eu tenho uma gaussiana. Até vou corrigir aqui e já volto. Aqui poderia ter colocado já a integração de menos infinito até infinito. Vou corrigir aqui e já volto. Pronto, feita a correção, eu tenho então o resultado dessa integral aqui de dentro, raiz de π sobre beta r ao quadrado sobre 2i seno ao quadrado de θ. Isso multiplicado por seno θ dθ e θ de 0 a π. Bom, vou ter então r ao quadrado sobre h ao quadrado, 2π. Esse 2π, que multiplica esse 2π, vai acabar saindo um 2π aqui da raiz, né? Vai ficar um 4π ao quadrado, ou 2π, tudo isso ao quadrado, né? Beta com beta também vai sair aqui, beta. R ao quadrado com r ao quadrado vai sair r ao quadrado, e com i vai sair i. E aqui eu vou ter a integração de 0 a π de, veja que aqui eu só tenho tudo isso aqui de fora da integral, porque primeiro aqui, ó, 2i subiu, vai ficar 2πi sobre beta r ao quadrado. Aqui também, né? Subiu 2πi sobre beta r ao quadrado, e aí eu fico com um seno ao quadrado na raiz
no numerador, que multiplica esse seno θ. Conforme a gente falou, as simplificações aqui, eu vou ficar com 2π ao quadrado. Vou passar ele dividindo aqui para fazer aparecer um h cortado ao quadrado. O r ao quadrado vai acabar cancelando com esse r ao quadrado que sai da raiz. O beta vai sair da raiz. O 2π já saiu. E o i também sai da raiz. Sobra só uma integração em seno ao quadrado de θ dθ. Fazendo essa integração, eu vou ter que substituir seno ao quadrado de θ por aquela substituição do cosseno de 2θ, né? Fica 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, de 0 a π. Aqui, uma forma de lembrar rapidamente, é quando eu tenho seno de θ, eu vou ter um sinal de menos aqui. Vai ser 1 menos cosseno de 2θ, seno ao quadrado de θ, né? Vai ser 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Se eu tiver cosseno ao quadrado de θ, aí vai ser 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Uma forma rápida de lembrar. Sinal de menos quando é seno ao quadrado, sinal de mais quando é cosseno ao quadrado. Bom, essa integração fica 1 sobre h cortado ao quadrado e beta. Aqui eu já vou tirar esse meio para fora da integral, vai sobrar integral de 0 a π de dθ menos integral de 0 a π de cosseno de 2θ. Essa integral aqui ela dá zero porque o cosseno de 2θ, né? Aqui eu vou ter o período 2π sobre 2, que é π. Então eu estou integrando aqui em um período uma função que é positiva até a metade aqui, né? Seria π sobre 2, e depois negativa, né? Na verdade não, aqui esse seria o seno, né? O cosseno de 2θ integrado no período, ele também, né? Dá zero, né? O seno de 2θ integrado de 0 a π daria zero também. É uma função trigonométrica com o período π integrado em π, então vai dar zero. Essa daqui vai dar π, né? Dá θ, avaliado de 0 a π, dá π. Então fica π para essa primeira, 0 para a segunda. Então eu obtenho π sobre 2, que multiplica i sobre h cortado ao quadrado beta. Bom, encontrei quem é Z1. Então, o Z total para as N moléculas vai ficar então Z1 elevado a N. Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou considerando que todas essas moléculas são independentes, tá? Elas não interagem entre si. Não criam um potencial de interação entre elas. A minha energia, se você estiver fazendo aí os exercícios, vide aí exercícios anteriores do canal que a gente resolveu, a energia é dada por menos, aqui a energia é o U que ele fala lá no enunciado, né? A energia no limite termodinâmico vai ser menos a derivada com relação a d beta menos a derivada com relação a beta de ln de z. ln da função de partição total. Ora, ln de z é ln de z1 elevado a n. Então eu vou ficar com aqui, regrinha do logaritmo, cai aqui o n é constante, sai da derivada, fica menos n, que multiplica d a d beta, de logaritmo de π sobre 2 e h cortado ao quadrado beta. Aí eu obtenho menos n, que multiplica derivada disso aqui, derivada do logaritmo, vai ficar 1 sobre π sobre 2 e sobre h cortado ao quadrado beta. No denominador, regra da cadeia, eu tenho a derivada aqui do logaritmando, vai ficar π sobre 2 e sobre h cortado ao quadrado. Aqui eu tenho beta menos 1, então vai ficar menos beta elevado a menos 2, ou 1 sobre beta ao quadrado, né? Logo, corta 2π ou π sobre 2 com π sobre 2, i com i, h cortado ao quadrado com h cortado ao quadrado, vai sobrar esse menos com menos vai dar mais, vai ficar n, que multiplica beta elevado a menos 2, e aqui no denominador, beta elevado a menos 1. Isso dá beta elevado a menos 2 menos 1, vai dar menos 2 mais 1, n sobre beta, que é beta sendo 1 sobre kt, vai ser nkt.
Ora, como a gente havia previsto, né? 2 graus de liberdade, meio de kT para cada um, N moléculas, NKT. Capacidade térmica, derivada da energia com relação à temperatura, aqui simples, né? NK. Então, como ele havia pedido, o E ou U, como ele disse lá no enunciado, é igual a NKT e a capacidade térmica é igual a NK. Bom, esse exercício aí tem vários detalhes, alguns resultados aí que são de vídeos anteriores. Existe uma outra solução que é um pouquinho diferente, mas acaba que, veja, ele inclusive fala em molécula heteronuclear, né? Se eu a gente resolveu com esse I aqui, considerando ela uma molécula heteronuclear. Se ela fosse uma molécula homonuclear, ou seja, as massas iguais, centro de massa ali bem na metade, eu teria só um momento de inércia diferente, tá? Tudo isso aqui é constante, nada disso mudaria. Então, a única coisa que vai mudar mesmo é o momento de inércia, só que o momento de inércia ele acaba se cancelando aqui no cálculo da energia. Então, a energia para uma homonuclear seria a mesma coisa, né? E a capacidade térmica, consequentemente, também a mesma coisa. O que mudaria seria a função de partição, né? O momento de inércia e a função de partição para uma molécula e para, consequentemente, o sistema como um todo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido aí o meu raciocínio. Se virem algum problema, comentem aí, deixem o seu comentário. Se gostaram do vídeo, deixem o seu like, curta aí esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não deixe de se inscrever no canal para que a gente possa crescer e levar esse conhecimento para muito mais gente. Valeu, pessoal!